Hoje temos aqui uma pessoa absolutamente especial. Eu vou confessar, ela é linda por dentro e por fora, tu sabes, Irina, né? Irina Balabanova, que está aqui connosco no programa Pontos para o Futuro, também que nos ajudarem aqui a fazer esta ponte para o futuro através da tua arte e da tua ciência, Irina, que eu muito aprecio. E é uma honra e um privilégio, já nos conhecemos há uns anos e, portanto, maravilhosa estares aqui, estamos muito felizes, verdade? Eu também estou, obrigada por me terem cá hoje. Que bom. Irina, vou só descrever aqui um pouco a tua biografia, está bem, em termos profissionais. E, portanto, a Irina Balabanova é fundadora da The Body Language Academy, a primeira academia portuguesa especializada em comunicação não verbal, e é doutorada em estudos linguísticos. Tem mais de 15 anos de experiência a formar e a aconselhar profissionais de grandes empresas em Portugal. Verdade, Irina? É assim. É professora, palestrante, terapeuta da fala, lecionando em instituições como o Instituto Universitário Militar, a Academia da Força Aérea Portuguesa e com presença regular também nos mídias a analisar a linguagem não verbal de figuras públicas na CNN Portugal, na SIC Notícias, no Diário Notícias e na TSF. É autora do livro O Poder dos Seus Gestos, não é? Criou ferramentas inovadoras para treino da comunicação não verbal e como empreendedora e especialista dedica-se a ajudar pessoas a comunicar melhor, a influenciar melhor também e a fortalecer a sua presença no mundo profissional e também pessoal. Hoje, o nosso programa é dedicado ao futuro da comunicação e mais especificamente sobre o poder da linguagem não verbal, não é? Os non-verbal, aquilo que não é a nossa voz. Exatamente, a body language. E a comunicação, não é assim, Irina, vai muito para além das palavras. Cada gesto, cada expressão, cada postura transmitem mensagens poderosas, capazes de influenciar as decisões, não é? Fortalecer tudo aquilo que são as lideranças e transformar relações, não é? Aqueles pormenores que se transformam em por maiores. E hoje conhecemos uma especialista a desvendar o impacto da linguagem não verbal e que nos ensina também a comunicar melhor sem sequer abrirmos a boca. Bem-vinda, Irina. Obrigada. Aí já fico. Será que ela está nos lendo? É verdade, é verdade. Bom, se calhar essa é até uma pergunta que muita gente faz. Será verdade. que ela está a ler o nosso, a vossa linguagem não Eu verbal? muitas vezes respondo, eu hoje não estou a trabalhar. Porque estas conversas acontecem, por exemplo, num coquetel, ou num jantar, ou até no círculo dos amigos, e digo, não, pessoas não trabalham sempre. Certo? Ou seja, tu não fazes coaching sempre. Não. Exatamente. E por isso não é algo que, a não ser que seja importante para mim, e eu faço uma certa leitura, mas também não é preciso de também revelar sempre o que vejo. Claro. Como é óbvio, já Carl Jung dizia, não é? Que o mais importante é termos flexibilidade interpersona. Colocar a máscara profissional, depois tirar a máscara pessoal, familiar, social, recreativa. Essa flexibilidade. Senão, já viste o cansaço que era? Estás Imagina o tempo sempre... todo, né? Não dá, não é? Eu acho que perde-se também a essência, né? Perde-se a essência. Perde-se a essência. É verdade, que bom. Mas é sempre bom sabermos aqueles detalhes que podem fazer a diferença para estarmos perante as câmaras, perante o público, perante uma negociação. Não é, Irina? É verdade, eu ainda penso, tu tens razão, há essa pergunta que me sempre fazem que já está a observar e ficam assim, as pessoas ficam constrangidas. E há outra pergunta que me fazem com frequência é, Irina, o que significa? E depois tal, ou abraços cruzados, ou a fazer isso, ou aquilo. E é aqui eu sempre preciso de desvendar alguns mitos que nem todos os gestos têm significados. Isto na verdade foi assim criado, incutido que tudo tem significado, não é bem assim. Realmente existe um grupo muito pequeno, restrito de gestos que têm significado. Como por exemplo, em Portugal eu aprendi um gesto que era esse. Eu conheço. Pois, Brasil. Aliás, temos aqui várias nacionalidades hoje. Não conheces. Não conheço. Tu reconheceste o gesto? Sim. Claro. Olha, eu também não conheci quando cheguei a Portugal. Isto é dor de cotovelo. O que quer dizer que não é dor de cotovelo. É tu estás com inveja. Seja face deste gesto, estás com inveja. Então, e é isso que acontece que com estes gestos, que eles existem, mas eles variam de cultura para cultura. E por isso
Tu não conhecias, eu não, fazia, não conhecia, tal como há uns gestos que nós temos na Rússia que não fazem sentido nas outras culturas. Pronto, estes gestos têm significado, ou seja, eu mostro, ninguém, não digo nada e toda a gente sabe de que eu estou a falar. Toda a gente daquela cultura ou daquele meio. Agora, a maioria dos gestos, como, por exemplo, braços cruzados, apontar, mãos nos bolsos, assim fazer com o cabelo, ou coçar nariz, bochechas, seja o que for, não têm significado. Mas estes gestos deixam impressão. E é aqui que elas fazem esta diferença. E podem fazer diferença na gestão, na liderança, na comunicação com as pessoas, no atendimento, por exemplo. Claro. Fazem toda a diferença. Fazem a diferença. Não é só o que fazemos, é como é que os outros interpretam aquilo que fazemos, não é, Irina? E esse é o problema, porque nós nunca sabemos como as pessoas vão interpretar. E até em 2016, costumo dizer, já passaram quase 10 anos, fizemos um estudo, era um inquérito, e perguntávamos assim aos portugueses, quando uma pessoa, por exemplo, aponta para si numa conversa, esta pessoa parece-lhe. Ou seja, nós não perguntamos o que significa. É que sabemos que a partida nele tem o significado, como este gesto. Não? Mas tentamos medir assim, a percepção que as pessoas têm. E esta percepção realmente confirma-se de estudo para estudo, porque nós agora fizemos outro recente, que há determinados gestos que não têm significado, mas elas sempre deixam impressão. E esta impressão, às vezes, é mais positiva e é mais negativa. Ou seja, nós não conseguimos ter o significado, mas sabemos que, por exemplo, braços cruzados, o tal gesto, não, ou tem tendência de ser visto como um gesto negativo. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, isso é importante não só para quem comunica, mas também saber o que é que do outro lado poderá ser interpretado, não é? E quando eu digo, se é importante para si aquela reunião, aquele vídeo, o podcast que nós estamos a gravar, ou, por exemplo, aquela venda, o atendimento, se é importante, há determinados gestos que convém evitar. É só para não dar asas à imaginação da sua audiência. E sabes uma coisa, Irina? Exatamente. Quem quiser aprender contigo, tu até lançaste The Body Language Academy. Eu vou-te fazer essa pergunta. O que é que te levou a criares a The Body, não é? Language Academy, este título tão bonito, e qual é que foi o teu maior desafio ao trazer especificamente este treino para Portugal? Houve aqui um conjunto de fatores. Por um lado, o tema da linguagem não verbal não surgiu assim, o que é que eu faço em Portugal, já que cheguei cá? Olha, deixa-me fazer a linguagem não verbal. Não foi bem assim. Não foi tão simples. Não foi, porque eu comecei com este tema desde 1999. E novamente costumo dizer estas datas porque faz-me perceber que eu comecei a estudar no século passado. Ou seja, não? E foi precisamente no primeiro ano da faculdade, quando eu entrei na faculdade ainda na Rússia, na Faculdade de Letras, e escolhi o tema do meu trabalho para fazer ao longo dos 5 anos e depois defender a minha tese sobre este tema. Por isso foi quando eu comecei. Pronto, na altura era uma história engraçada e a história foi que, é verdade, foi um bocadinho tipo, pela sugestão da professora, disse, por que a Irina não faz linguagem não verbal? Na altura foi um bocadinho por aí, tipo, por que não? E eu, linguagem não verbal é o que é precisamente. Ou seja, sabias na foi, altura? não era o tema sequer. Estávamos a falar de 1999. Depois, durante 5 anos, trabalhei neste tema e defendi a tese final da faculdade, e quando fui fazer doutoramento, levei comigo este tema. Então, o que acontece? Em 2009, eu defendo a minha tese de doutoramento na Rússia, em abril, e em maio eu chego a Portugal. Por isso, esta questão de porque que o tema da linguagem não verbal eu trouxe a Portugal, porque era o meu tema de investigação durante 8 anos, quase 9. Era mais da perspectiva de ciência, era um trabalho, um científico, depois outro científico. Eu não colocava aquilo na prática em termos de... Eu não trabalhava com as pessoas para elas poderem potenciar a sua linguagem verbal. Mas depois, então, em Portugal, em 2009, claro que não ia fundar a academia, eu precisava ainda de chegar a um nível melhor,
do meu português. Ou seja, Mas eu cheguei em 2009. Não, é. Olha, eu não falo russo de certeza. E tu falas muito bem português. Não, também não foi assim logo, porque é verdade, a academia foi lançada em 2014, demorei 5 anos. Era questão de português, é verdade. Tirei uma pós-graduação pelo meio, curso de formação para formadores. Reconheci o meu título de doutoramento pelo meio também. E em 2014 senti que era preciso de dar alguma forma àquilo que eu já comecei a fazer em Portugal. E a escolha foi precisamente da palavra academia, não foi por acaso. Porque eu defendo que, ou seja, ou pelo menos parece-me que a academia, para além de dar formação, por exemplo, tem uma parte de investigação. Parece este bichinho está sempre comigo. E eu, até hoje, nós fizemos um estudo em 2013 em Portugal, depois em 2016. Depois fizemos um estudo na Academia Militar, quando eu dei aulas na Academia Militar, um aluno nosso, e eu orientei o trabalho, fez um estudo também sobre a linguagem não verbal dos comandantes. Agora concluímos um estudo nas empresas. Ou seja, academia, a palavra academia veio daqui, ou seja, não é apenas dar formação, workshops ou palestras, é ter a parte de investigação. A nossa Isso própria. é super importante. Não é só ser giro, ser interessante, Não, ser curioso, é ter ciência que vem a testar a parte empírica, o estudo que se faz. Exatamente. Que bom. Irina, trabalhas, portanto, neste caso, há mais de 15 anos com quadros médios e superiores de grandes empresas em Portugal, não é verdade? Como é que a linguagem corporal influencia a liderança e a tomada de decisão dentro das empresas? Até porque tu falaste há pouco, e é efetivamente extremamente importante, qual é a mensagem que tu passas para quem está a necessitar de tomar uma decisão em relação a algo que tu estás a transmitir. E isso tem muito a ver com aquilo que não se diz pelas palavras, aquilo que tu transmites como confiança, aquele power, aquele empoderamento. Portanto, como é que isso tem a influência, não é? Como é que tu classificas tudo isso? Tem influência e que há várias coisas interessantes. Primeiro, olha, falando de estudos, o estudo que nós realizamos agora recentemente nas empresas foi precisamente esta ideia. Nós queríamos perceber se a forma como o líder comunica, se isto tem alguma correlação ou impacto na imagem dele como líder. E essa imagem seria avaliada por quem? Pela equipa dele. Correto. Claro. Então nós tentamos aqui juntar estas três partes, ou seja, a forma como o líder comunica, qual a imagem que de acordo com que ele passe de acordo com os colaboradores dele, a equipa dele, e eles próprios ainda avaliaram a satisfação para trabalhar com este líder, satisfação com o trabalho e vontade ou não de fazer esforço extraordinário. E posso fazer o spoiler. Faz, que nós estamos interessados. É porque esta correlação existe. Importante também que correlação não é causa e efeito. Okay? Mas é uma correlação forte, ou seja, nós temos lá a média e forte que nós pusemos no estudo, ou seja, resultados que retiramos. E é verdade, esta correlação existe, por isso a forma como o líder comunica realmente tem impacto, não apenas na imagem dele, porque algumas pessoas dizem, não quero lá saber o que elas pensam de mim, desde que trabalho. Não? Ainda há líderes assim. Mas acontece que a forma como o líder comunica correlaciona-se também com o desempenho das pessoas. Óbvio. E parece, por exemplo, uma coisa curiosa são custos diretos, né? E nós vimos que há uma correlação forte com o desempenho da equipa. Quase tipo, as costas são do chefe, vá. O que tem a ver com desempenho? Mas tem. E depois há... A minha voz está a falhar. Ou seja, quanto mais a pessoa tiver a coluna direita, mais os reportes diretos têm confiança naquela pessoa. Isso. Sim, sim. E isso E volta... a liderança tem muito disso, né? Claro, Também é a claro. forma que... E isso volta-nos àquela questão de qual é o impacto de... Como que é? Quando eu digo alguma coisa, se isto
se isto é importante, precisamente porque as pessoas veem isto. E depois, há aqui outra curiosidade, que é, mas acha que as pessoas fazem análise e dizem, olha, hoje não está com costas direitas, por isso não confia. Não fazem. Não, Mas sentem, gera percepção. a energia. Energia, perception, aquela frase que às vezes mostro nas formações, que é perception is reality. Aquilo que me parece vai ser a minha realidade. E podes correr atrás de mim e depois dizer, mas não foi isso. Não, e ninguém Realmente. consegue sustentar durante muito tempo um personagem, né? Impossível. Isso Pronto. também é verdade. Claro. E daí a questão do treino, que depois há pessoas que dizem, mas eu não posso perder a minha personalidade. Se eu agora treinar tudo direitinho, já não vou ser eu. É assim, convém que este treino, ou seja, os novos comportamentos que vai adquirindo, que comecem a fazer parte de si. Claro, são hábitos posturais, não é? É A pessoa se estiver sempre assim por um hábito postural de estar no computador é diferente do que depois fazer isto. Isto faz toda a diferença, até em termos da testosterona e do utilizador. É como, por exemplo, eu chateio a minha filha para ir lá em casa comer com faca e garfo. Porquê? Para ela ter este hábito. Porque quando for a vez de ir ao restaurante, ela nem vai reparar que já está a fazer isto. E com automatismo. E acho que a ideia é essa, é treinar para não ser diferente. Tipo, espera, estou a gravar. Não, olha, estou assim, depois, reunião, espera, deixa-me ficar assim. Não, Pois, não é isso. é Isso é muito artificial. fazer com que este comportamento comece a fazer parte de si, de quem é. Integrante. Com certeza. É isso, é. Olha, gostava de saber, acho que essa é uma pergunta, por sinal, que a Irina deve receber muito, né? Mas sabemos que frequentemente és convidada para analisar algumas figuras públicas. Esse convite para analisar essa comunicação, principalmente através das redes sociais. Eu gostava de te perguntar se pode partilhar, de repente, algum exemplo que foi marcante, alguma análise que fizesse de alguma situação. E eu gostava já de comentar também aqui, Irina, o quanto que isso é impactante, a questão da comunicação não verbal, porque nós tivemos um caso muito relevante, digamos assim, que aconteceu algumas semanas atrás com Elon Musk, né? Durante um discurso, uma postura que ele fez lá, não se sabe se foi proposital, se não foi, se foi com aquele intuito, se não foi, mas aquilo ali gerou uma polêmica grandiosa nas redes sociais. Então, eu gostava de saber se chegaste já a analisar alguma situação assim. Ok, este caso em particular, admito, não vi na íntegra, por isso não vou opinar. Não tenho como. Ouvi que falavam sobre isto, mas como Elon Musk não é a minha figura, digamos, preferida, eu não houve pedido nenhum sobre este caso, não fui investigar ou rever aquela situação. Sim. Mas, por exemplo, há um debate que nós vimos, a que nós assistimos recentemente, já passou meio ano pelo meio. Estou a falar do debate entre o Trump e o Biden, que era primeiro, o último, na verdade o único, né? Já ninguém se lembra que nos debates para presidenciais nos Estados Unidos costumavam haver 3 debates. Isto já não aconteceu há imenso tempo. Então este debate foi assim, foi quando Foi duro. foi duro para o Biden, porque de repente nós olhamos e percebemos como assim? E a questão não era não só do que ela disse, porque ela abralhou os nomes, pronto, aqui. Mas não era só a questão do conteúdo, era mais da forma, porque de repente nós olhámos e vimos uma pessoa parada, uma pessoa que não reagia, que tinha as mãos de repente paradas, assim no ar, os olhos sem pestanejar, e nós quase tipo, o que é? E claro que as pessoas não faziam esta análise em casa, de género, olha, não está a pestanejar, não, mas a percepção ficou Claro, clara. a energia, né? Então, a energia. Porque para nós que somos leigos, Na verdade, muito... nesse dia acho que ele não tomou os comprimidos. Assim, nós não deveríamos fazer um diagnóstico à distância. A verdade é, nós vimos que é algo estranho, não é? E o que é importante aqui é que aquilo que nós vimos não estava congruente
com a imagem dos Estados Unidos. Essa é que é a questão. Essa que era a grande questão, na Essa é que verdade. é a grande questão, que era uma figura forte que ficou completamente desmoronada. Exatamente. Quais as razões disso? Bom, nós não É- sabemos. Né? É isso que é importante. Se nós já Não não escrevo lá sobre estas questões. E acho que está lá mesmo algo mais forte do que do treino. O treino não deve faltar lá, é a saúde da pessoa. Foi essa a questão. Como eu digo, não se faz o diagnóstico à distância, mas pelo todo o comportamento que era, tinha aquilo alguma coisa lembrava-me dos meus doentes quando eu trabalhei como terapeuta da fala. Imagina como é que essa linguagem não verbal consegue mudar o curso da história. Isto é que se muda o curso da história. Completamente. Exato. Trabalhas numa E área. agora, por exemplo, nós podemos dizer, mas ele só, olha, não tomou comprimidos naquele dia. Ele não tomou mesmo. Ok, foi isso. Ou podemos dizer, ou seja, na verdade, nós não queremos saber o porquê. Claro. Nós queremos saber a percepção com que ficamos. O impacto. É isso que é importante. Por isso, depois, quando as pessoas me dizem, mas Irina, eu não, fico assim, só porque estou bem. Eu digo, está a ver, as pessoas não querem saber da sua razão. Se está bem, ou porque está assim, ou porque está com dor nas costas, ou porque dormiu pouco. Na verdade, aí vamos a explicar isto no mundo, no ambiente profissional. E mesmo se explicássemos, as pessoas não querem saber, porque nós temos os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas preocupações. Aliás, eu, olhando aqui para o que estás a dizer, lembro-me do sentimento que tive quando vi aquela entrevista e quando vi o Estado. Agora, brincadeiras à parte, fiquei triste. Fiquei triste porquê? Porque, primeiro, não é bom ver alguém naquele estado, um bocado decadente. Segundo, por ser aquela figura importante que era, e por ter a responsabilidade que tinha, nem que fosse para ir para uma batalha de igual para igual, isso já não foi possível. Se isso mudou o curso da história ou não, eu não posso dizer porque não sei. Nós não sabemos se ele tivesse continuado, se iria, se não iria, não sabemos. Mas o que é facto é que aquela batalha passou a ser uma batalha muito desigual. Eu, como sou uma pessoa que reflito muito sobre o mundo e sobre o estado atual das coisas, lembro-me que o sentimento que tive naquele momento foi de tristeza mesmo, de perceber que algo muito errado estava para chegar. E, portanto... É essa percepção que é importante. É o imprint que se deixa no cérebro das pessoas, não é? Sim, com certeza. Porque as pessoas não... Ou seja, aqui ainda é importante... sim, estou a pensar. Fugiu o pensamento. Deixa estar. Eu vi isso na tua linguagem não verbal. Estavas. Então... Bom, Irina, como é que podemos treinar, falando aqui numa outra perspectiva, e aprimorar a nossa percepção de linguagem corporal para melhorar as nossas relações interpessoais? percepção, queres observação, como observar os outros ou como que eu posso ser melhor na comunicação? Ou seja, na prática, como é que é possível ensinar outras pessoas a ter uma melhor postura, a forma como interagem? A consciência de... Essa tua Ou consciência. seja, a consciência daquilo que tem que fazer para gerar algo de positivo em ti. Gerar um impacto positivo. Como é que eu vou gerar um impacto positivo com a minha linguagem corporal? Eu vou-me pôr assim, eu vou-me pôr assado. Como é que isso funciona? Ok. Então, se nós podemos adquirir novos comportamentos, sem dúvida. Nós, por exemplo, não nascemos com costas curvadas. Foi um comportamento que nós adquirimos. Ao longo da vida, e se adquirimos este, podemos adquirir outros. Nós tivemos... A nossa voz mudou várias vezes ao longo da vida. Por isso, e na verdade, nós temos daqui para aqui a nossa voz. E nós, às vezes, paramos só neste. Mas, na verdade, nós temos muito mais para explorar. Okay. Ou seja, nós podemos treinar, tal como o nosso corpo. Se calhar, se eu hoje pedir, mas não peço, fazer uma espargata, não, eu se calhar não faço pouco. Mas
com treino, não, nós Chegamos conseguimos. mais lá. A ideia aqui é essa. Mas para fazer qualquer treino, antes de, é consciencializar aquilo que tu disseste. É perceber, ok, o que é que eu já faço, o que é que, daquilo que eu faço, bem, já é bom, porque favorece a minha imagem que eu quero passar. E muitas pessoas até falham já aqui porque não sabem qual é a imagem que querem passar. Sim, exato, é isso que eu ia dizer. Muitos não sabem qual que é a imagem que querem passar. Sim. E não só isso, nós temos um dito muito comum no Brasil, que é a primeira impressão é que fica. Não sei se aqui se usa também esse termo, não, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão da impressão, também vem a questão mesmo da postura corporal. Se você vai se apresentar para uma pessoa e chega lá todo curvado, todo tímido, né? Com entonação de voz Com a baixa. voz assim, com a voz, por exemplo, assim. Às vezes as pessoas se apresentam pra gente assim, olá, tudo bem? Ai, meu Assim. Deus. Esta peixinha morta. Fica logo um mau impacto, não é? Isso, a primeira parte é, ok, ver o que é que eu faço bem de acordo com aquilo que eu pretendo e a imagem que eu pretendo transmitir e o que na verdade não favorece a mim. E o que não favorece, devemos, digamos, há uma expressão, cancelar este comportamento. Eu gosto de cancelar. Cancelar este comportamento. Não significa que isto acontece de forma rápida, mas Sim. acontece. Cancelar. E depois vai depender muito também do contexto. Ou seja, eu vou chegar aqui, fazer isto, aquilo. Depende do contexto. Aonde vai chegar? Vai chegar ao jantar com os amigos? Ou vai chegar ao estúdio, para o estúdio televisivo? Não. Ou seja, tem aqui estes pormenores. E depois também, quem vai ser o meu interlocutor? E o que é que eu quero deste interlocutor? Sim. Porque, por exemplo, eu posso dar um feedback e um feedback já é o último aviso. E é uma forma como eu vou entrar e como eu vou comunicar. Correto. Sim. Mas posso ao contrário, dar o feedback de género, mas o que se passa? Passa-se alguma coisa, porque, olha, está aqui... Até a minha voz agora mudou. A Alexandra fizeste já um comentário também sobre isso. Eu acho que em uma das palestras tuas que eu assisti sobre isso, né? Uma coisa é nós estarmos num ambiente mais tranquilo entre amigos, outra coisa é num ambiente empresarial, por exemplo, onde de repente a Alexandra já comentaste isso, né? Às vezes num ambiente onde só tem talvez homens, empresários, e daí chega uma coisa quando tá com amigos, outra coisa num ambiente, a forma com que a gente vai ter a nossa postura, a nossa forma de comunicar, se é num ambiente mais familiar, se é entre amigos, se é profissional, cada lugar tem uma maneira mais correta, digamos assim, não é correta, mais adequada, né? Sim, é quase, como que eu sei se é adequada? Olha, é simples. Se a forma como eu comunico corresponde aos objetivos que eu quero atingir daquela reunião, ou daquela conversa, ou palestra, está tudo bem. Claro. Eu aposto sempre num bom conteúdo e não ser boicotado com uma má forma. É isso. Isso é que é a questão, não é? Porque às vezes não há conteúdo, as pessoas sabem as regras todas, mas não Sim. passa. Então a ideia é como é que eu, tendo um bom conteúdo, consigo associar uma boa forma de chegar lá, Sim. não é? Isso é super importante. Eu felizmente não tenho assim, felizmente, quem chega a mim com clientes ou empresas, ou às vezes pessoas individuais, não é daqueles que não têm nada, mas querem parecer. Felizmente. Acho que as pessoas atraem pessoas favorecidas. Não é o que mereces, tu mereces coisas boas. E chegam pessoas ao contrário, que têm bom conteúdo, são bons profissionais, querem crescer, merecem muito mais do que, por exemplo, onde estão agora. E porquê? Porque não conseguem entregar este conteúdo de melhor forma. E eu sou de letras. Eu acredito no conteúdo e no poder da palavra. Sim. Agora, o conteúdo sem boa forma temos um problema. É como comprar um presente fantástico e depois embrulhar numa coisa qualquer. Pronto. Claro, na faculdade de engenharia tive bons professores, eram mestres incríveis, virados, não é? De costas para os alunos, a ler PowerPoints, letras minúsculas. Quer dizer, a forma não impactava tanto até a nossa curiosidade e a vontade de estudar. Com certeza. Não basta ser, tem que agradecer. Trazendo agora um pouco mais, não falando tanto da parte profissional, mas mais a Irina. Irina, conte para nós.
Conte-nos uma das tuas maiores qualidades, além de ser linda, né? Uma das tuas maiores qualidades, extremamente inteligente, uma das tuas maiores qualidades, vou deixar que a Irina se fale. Uma, né? Uma. E eu, Umas. assim, muito modesta, de género, só uma. Eu gostei dessa. Pronto, modesta. Eu sou persistente, muito persistente. Estou a pensar desde sempre. Quando sei o que quero, eu vou lá e ainda lembro-me, por exemplo, eu antes de entrar na faculdade não tinha muitas opções, no sentido de eu queria aquela faculdade porque era melhor e estava perto da zona onde vivia, não estava perto da casa, mas na zona. Mas eu só podia ou entro ou não entro. Porque não houve muito mais opções daquilo que eu queria, e havia opções pagas, mas eu, por mais que só se vender o rim, na altura a minha mãe, ou seja, o meu, mas não havia uma outra forma de entrar, ou seja, se eu preciso, eu vou persistente. Depois eu comecei a concorrer para os programas para ter a oportunidade de ir estagiar fora. Para isto tens que concorrer para boas notas, tens que concorrer, defender que tu és a melhor opção dentro das outras todas e assim elas financiavam o teu estudo, por exemplo, no meu caso era na Alemanha. Mas não recebi todos logo, não, ou seja, às vezes recebia que não, ou não. Então, a seguir, outra vez. Por isso sou persistente. Muito bom. Isso é maravilhoso, essa qualidade de não se deixar ficar parado com as circunstâncias, não é? E arranjar forma de ter forças para dar um salto e continuar. Irina, eu tenho aqui uma pergunta para ti que tem a ver com o teu legado, não é? Para as futuras gerações, qual é o legado que queres deixar com a tua academia, com o teu estudo, com a tua presença, com o teu ensinamento? Também estás a inspirar, também estás a inspirar. Olha, Eu estou sempre inspirado. Ok, estou a pensar. De forma profissional, acho que já deixei um legado que é o meu livro, é O Poder dos Seus Gestos, que vai fazer 7 anos este ano e continua a ser atual e válido. Estive a reler. Porquê? Porque a Porta Editora estava a fazer a segunda edição e perguntar-me se eu queria atualizar algumas coisas. Eu disse, não, está ótimo, continua ótimo. Vou ter o segundo livro que vai ser também fazer parte do meu legado. E profissionalmente ainda, se eu conseguir inspirar as pessoas para a mudança ou fazer a vida delas melhor, acho que é um grande, para mim, algo com que eu já consigo viver bem. E eu dou formação na Escola Nacional de Bombeiros. E lembro-me, na verdade recebo várias mensagens, mas lembro-me uma porque as pessoas depois vão adicionar nas redes sociais, depois mandam mensagem, e uma mensagem que eu recebi era: obrigada pela formação, sinto que eu vou ser uma pessoa, um bombeiro, um líder melhor depois desta formação. E estas mensagens, se eu conseguir, ou por exemplo, se eu conseguir fazer com que uma pessoa, e é um caso real, uma pessoa que fez formação comigo, durante aquele curso que eu tenho de 6 semanas, ela depois, no fim destas semanas, recebeu um proposto de outra empresa e com esta proposta conseguiu renegociar as suas condições no local onde estava. Ou seja, se isto eu consigo fazer, já mudei a vida. Pessoalmente, eu só espero que a minha filha, tenho só uma, que eu seja e continue sempre a ser um ponto de referência para ela. Ou porque eu fui divertida, ou porque eu era rigorosa, por exemplo. Ou seja, mas para cada vez que ele se lembrasse de mim, e quando eu já não vou estar cá, que ela tenha boas memórias. Que bonito. Vais estar cá há muitos anos e não é uma questão de se, é quando, é uma questão de tempo. Tu deixares um legado espetacular. Certo? Nós aqui aconselhamos a que as pessoas vão espreitar a The Body Language Academy contigo, Irina Golovanova, e vamos fazer aqui uma ponte. Eu gostava só, porque me inspirei, de facto, ela acertou. Eu inspirei-me antes de fecharmos com chave de ouro
E iria fazer-te aqui uma última questão. Mira-se com- Eu verifiquei com agrado, com bastante até, que tu és uma mulher de emoções fortes. Foi aquilo que eu consegui perceber de ti, assim, de um bocadinho lá dentro, porque tu permitiste que eu pudesse lá ir, de alguma forma. O que é que te move na vida? Uf, o que é que me move? Ou seja, de coisas mais rápidas. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, viagens e o mundo. Ou seja, há tanta coisa neste mundo que eu gostaria de ver, conhecer, e para isto precisava de tempo e possibilidades de fazer isso. Além disso, o que me move também é que nós vivemos, agora esta questão da inteligência artificial e tudo, mas nós vivemos, convivemos e todos os dias estamos com as pessoas. Se nós conseguirmos fazer a vida daquelas pessoas que hoje se cruzaram connosco, pelo trabalho, na rua, no elevador, na caixa do supermercado, se nós conseguirmos tornar a vida destas pessoas melhor, só porque dizemos bom dia, porque respondemos a algo que foi solicitado, nós conseguimos viver num mundo melhor. Sou teu fã. A seguir a mim, sou minha irmã. Sou teu fã. É isso mesmo. Era exatamente isso que estávamos à espera. Era exatamente isso que estávamos à espera. Nós gostamos de ter aqui boas pessoas, não é? Tem pessoas Mas às vezes pensamos que, mas não, eu não subo o palco, eu não vou às E é uma entrevistas, coisa- mas parece que não faço impacto. E- Mas eu faço todos os dias. Não, mas é tão simples, né, Irena? É tão simples. Nós, às vezes, uma palavra que nós damos a alguém, incentivando, encorajando aquela pessoa para que ela busque os seus sonhos, para que ela corra atrás daquilo que ela deseja. É 1 minuto do nosso tempo que nós podemos encorajar alguém, que nós podemos incentivar alguém, tornar o dia daquela pessoa melhor, que por conseguinte vai tornar o nosso dia melhor também. É tão simples. E esta pessoa vai chegar a casa com aquela disposição E vai passar. contagiar outras pessoas. Claro. É uma Isso é um onda, vírus. né? Essa é uma É um ponte. bom vírus. Olha, o vírus da felicidade, é isso mesmo. Olha, vamos fazer a nossa ponte, então? Vamos fazer isso. Vamos, Irina. Olha, Nós terminamos fazendo uma ponte metafórica, unindo as nossas mãos unidas ao nossas centro mãos aqui ao centro. e desejar Obrigado, todas Irina. boas pontes para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada.